Beleza, então. Vamos lá. Todo mundo me escutando aí? Eu tive que parar a gravação de novo para continuar. Dá um feedback aí, galera. Beleza. Sim, dá Show de bola. Então, vamos lá. Então, a gente tem ali, ó, como eu expliquei antes, um período refratário maior, tá? Período refratário maior aqui, ó, entre uma contração e outra, que permite justamente... Tá vendo aqui que o gráfico já mudou de novo? Porque aqui tá sem o platô, mas aqui acontece o platô, tá? É porque eu não sei por que eles botam isso aqui, cara. Isso aqui só confunde a galera. Lembra, ó, período refratário aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá o platô, tá aqui em cima. Não tá aqui nesse desenho, mas era para ter, né? Vários platôzinhos aqui, só que não rola. Então aqui, ó, eu tenho um aumento do período refratário, tá? Ou a diminuição do período refratário, de acordo com o quê? Com os estímulos simpáticos e parasimpáticos, tá? Quando eu tenho o estímulo simpático, eu tenho o quê? A ação da noradrenalina e da adrenalina, ou vocês vão escutar também o termo norepinefrina ou epinefrina, é a mesma coisa, tá? Que vão se ligar à proteína G através de receptores adrenérgicos, tipo beta-1 adrenérgicos lá no coração, vão ser os receptores de adrenalina e noradrenalina. Esses receptores, eles vão se ligar à proteína G, vão modificar ali a conformação da porção alfa da proteína G, que vai ativar um segundo mensageiro, que é o AMP cíclico, e esse AMP cíclico vai se ligar a um fosfolipídio de membrana, vai quebrar o fosfolipídio de membrana e vai ativar os canais de cálcio ligante dependente, que vai permitir a entrada de cálcio na membrana. Isso aí é um processo que vocês vão ver em bioquímica. Não acredito que ele vai cobrar, tá? Esse processo isso aí é mais para frente que vocês vão aprender, que é esse mecanismo de ação da proteína G, tá? E de segundo mensageiro. Isso aí vocês vão aprender mais para frente. Você não vai cobrar na prova, não, tá? Importante saber que ali a noradrenalina e a adrenalina estimulam receptores beta-1 adrenérgicos no coração, e isso aí quem está fazendo é o sistema nervoso autônomo, que é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático, através da ação da noradrenalina e da adrenalina, vão aumentar a frequência cardíaca. O inotropismo, que é o aumento da contração do coração, e o cronotropismo, que é o aumento do número de vezes que o coração vai bater, da frequência cardíaca, através da estimulação da presença maior de cálcio no citoplasma da célula, beleza? Então, ó, a gente tem ali nem lembro porque deixa eu ver aqui o que eu botei aqui agora. Então, a gente tem ali o aumento ou a diminuição desse período refratário de acordo com a taquicardia ou a bradicardia, tá? O aumento da contração ou o relaxamento ali embaixo, ó. Tá vendo? Então, deixa eu ler isso aqui que eu não tô lembrando desse slide que eu escrevi aqui. Absoluta. Nada permite a contração total de canais inativos. Beleza. Ah, tá. Então, eu tenho aqui, ó, o período refratário absoluto e o relativo, tá? No período refratário absoluto, nada permite a contração, tá? Todos os canais de sódio estão inativos, tá? Então, esse absoluto, ele vai acontecer quando eu não tenho estímulo do sistema nervoso autônomo para aumentar o inotropismo e o cronotropismo, tá? Quando eu já tenho esse estímulo, eu tenho período relativo ali, ó, tá? Onde os canais de sódio, eles estão passando de inativo para fechados, tá? E um estímulo muito intenso pode acabar gerando um potencial de ação no músculo, que ainda não está completamente relaxado. Ou seja, uma ação muito grande de hormônio, tá? Eu posso jogar muito hormônio lá e ele começar, muita adrenalina, no caso lá do mecanismo de luta ou fuga, e aí eu tenho uma contração prematura, ó, tá vendo? Tem uma contração prematura, e aí eu tenho esse aumento da frequência cardíaca ali, tá? Então, ó, se ocorre a contração nesse período, há uma contração prematura precoce, gera uma tensão menor do que habitual. Se a contração for tardia, há uma fonte de contração idêntica à comum, mas com uma menor onda de pulso, visto que o músculo não aproveitou o seu período de relaxamento para se reencher de sangue, tá? Ou seja, eu tenho um aumento da frequência cardíaca. Com o aumento da frequência cardíaca, eu não tenho o período refratário é menor, eu não tenho uma capacidade de expansibilidade do meu miocárdio, tá?
do jeito que seria se eu tivesse uma frequência cardíaca menor, tá? Por isso que o coração, ele também entra em fadiga, ele pode entrar em fadiga. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vocês viram lá o princípio de Frank Starling? Ele chegou a falar? Não sei se eu botei aqui princípio de Frank Starling, mas beleza, eu vou falar sobre o princípio de Frank Starling. Frank e Starling são dois pesquisadores que viveram ao mesmo tempo, na mesma época, né? A capacidade que o coração tinha de expansibilidade. Quanto maior a expansibilidade ali do coração, maior era a capacidade de contração dele, entendeu? E quanto menor era a expansibilidade, era menor a expansibilidade do coração. Então, se eu tenho uma expansibilidade, eu tenho uma expansibilidade ótima, que é o quê? Que é o afastamento ali do meu sarcômero a níveis ótimos, que permitem com que eu faça uma ligação entre mais proteínas de actina e miosina e gere uma contração maior. Já se eu estirar de uma forma muito grande o meu coração, eu não vou ter tantas ligações de actina e miosina assim, e eu tenho uma contração menor. Então eu tenho um período refratário menor. Deu para entender isso aí? Ou tá pegando? Tem alguém aí? Hello? Deu para entender. Beleza, então ó, essas contrações são chamadas extrasístoles, tá? E nesse período, o coração, nessa etapa, ele não consegue ser muito cheio, ou seja, ele tem menos tempo de relaxamento, tá? Então, quando eu tenho um período prematuro, um período refratário relativo menor, o coração ele tem menos tempo de enchimento. Então, ele tem menos tempo também de se nutrir, entendeu? Lá naquele processo lá de diferença de pressão entre a artéria aorta e o ventrículo esquerdo. Lembra disso? Então, aqui, o que o período refratário ele vai dizer? É um período onde o tempo em que os canais de sódio estão inativados, tá? E é impossível iniciar um novo potencial de ação, tá? O platô, ele impede a somação e a tetania, e a taquicardia é o quê? O intervalo entre o potencial de ação é mais curto, a bradicardia, que é a diminuição da frequência cardíaca, o intervalo entre o potencial de ação é mais longo, tá? Contração mais forte ou menos forte depende da entrada e saída de cálcio, tá? Assim como o relaxamento também, entrada e saída de cálcio, tá? Então, o aumento do período refratário, ele permite com que o coração se nutra mais de sangue, ele permite com que ele encha mais também, tá? E aí a sístole vai ter uma ejeção maior de sangue, tá? Geralmente o coração ele consegue ejetar aí 70 ml de sangue por sístole, tá? Então você multiplica aí por 70 batimentos por minuto, vai dar mais ou menos aí 4,9 litros por minuto, tá? De sangue que o coração consegue ejetar. 5 litros mais ou menos arredondando por minuto, tá? Quando eu tenho uma frequência cardíaca, isso aí é em repouso, tá? Isso aí pode aumentar em até 50 vezes em exercício, quando eu tenho a diminuição do meu período refratário e o aumento da frequência cardíaca, da contração e da taquicardia e a diminuição do meu período refratário. Beleza, galera? Vamos lá. Então aqui, ó, a frequência cardíaca e a modulação autonômica, tá? É feita pelo sistema nervoso simpático, tá? O sistema nervoso simpático vai aumentar a quantidade de disparos, tá? Entre um potencial de ação e outro, vai ser mais rápido, tá? A presença do receptor beta é um adrenérgico na célula autoestável e na célula do músculo cardíaco vai aumentar essa contração, essa velocidade de contração, tá? Vai aumentar tanto a frequência de disparo lá do músculo através dos disparos do nódulo sinoatrial, quanto o aumento da força de contração por parte dos músculos através da inervação simpática que tem em todo o músculo cardíaco como um todo. Tá? A noradrenalina se liga ao receptor beta-1, facilita a abertura de canais de cálcio através lá do segundo mensageiro que eu falei do AMP cíclico lá, que foi ligado através da proteína G, ocorre mais despolarização e, consequentemente, mais contração. O cálcio vaza para o espaço intracelular, junto com o influxo de sódio, faz com que o limiar de estabilidade seja alcançado mais rapidamente, mais despolarização, mais frequência cardíaca maior. Aumenta a frequência cardíaca, efeito cronotrópico, lembra de cronos, significa tempo, cronotrópico positivo. Tá? Então a gente tem um aumento do cronotropismo,
tá? E o aumento do cálcio nas fibras musculares cardíacas aumenta a força de contração, efeito inotrópico positivo. Então, quando eu tenho lá a ação da noradrenalina e da adrenalina, pergunta de prova, o que acontece? Aumento de quê? Do cronotropismo e do inotropismo, tá? Que é o cronotropismo, o aumento da frequência cardíaca, da quantidade de disparos, e o inotropismo, o aumento da força de contração, da quantidade de miofibrilas que eu vou ter ali atuando na minha contração lá do músculo cardíaco. Então, olha lá, frequência e modulação autonômica, também ela é parada, já ela é freada pelo sistema parasimpático, tá? Que também faz parte lá do sistema nervoso autônomo e é a nossa porção inibitória lá do sistema nervoso autônomo para aumento da frequência cardíaca. Apenas as células autoexcitáveis do nodo sinusal e do nodo atrioventricular possuem receptores parasimpáticos, ou seja, o resto do coração não tem, só tem receptor de noradrenalina. Pergunta de prova, tá? Aonde estão localizados os receptores parasimpáticos no coração? Só está localizado no nodo sinoatrial e no nodo atrioventricular, tá? Ó, o receptor de noradrenalina, beta-adrenérgico, tá? Ele está no músculo todo, tá? Ó, tá nas células autoexcitáveis e nas células do músculo cardíaco. O parasimpático tá só no nó sinoatrial e no nó atrioventricular, tá? Não tá no músculo, tá? Então ele que vai fazer o quê? Um aumento do período refratário, ó, estímulo vagal, tá vendo? Através do nervo vago, ele vai vir e vai estimular lá o nó sinoatrial via nervo vago, que é um nervo que vem lá do hipotálamo e ele passa ali pelos nossos centros motores ali entre ponte, bulbo e cerebelo e vão lá e vão fazer estimulação vagal, que é o quê? Que é essa bradicardia, que é a diminuição da frequência cardíaca, e aí com a diminuição da frequência cardíaca lá pelos receptores FANE lá, que vão receber estímulo do marca-passo lá do nódulo sinoatrial, vai diminuir, vai aumentar lá o período refratário, vai diminuir a frequência cardíaca, tá? E o inotropismo também, a contração, tá? Então, ó, apenas as células autoexcitáveis do nosso sinoatrial e do nodo atrioventricular possuem receptores parasimpáticos. Ponto. A acetilcolina atua em receptores colinérgicos do tipo M2. Lembra? A adrenalina e a noradrenalina, elas atuam sobre receptores adrenérgicos do tipo beta 1, tá? No coração. No pulmão, beta 2, que aí vai fazer vasodilatação, vai fazer bronquiodilatação. É diferente, age diferente em diferentes órgãos, tá? Então, a acetilcolina atua em receptores colinérgicos do tipo M2, muscarínicos, e aumentam o que? A condutância do potássio. O que vai acontecer? Hiperpolarizar. Ele vai hiperpolarizar, vai aumentar essa parte aqui da repolarização, vai ficar mais longa, tá? Vai ficar mais longo, e aí ele vai aumentar esse tempo, período refratário, tá? Com mais aberturas dos canais de potássio, incentivando o relaxamento e a baixa da frequência cardíaca e a diminuição do efeito cronotrópico, ou seja, efeito cronotrópico negativo, tá? Como eu falei antes ali, ó, o nervo vago, ele vai vir lá, estimulando lá o parasimpático, só vai atuar aqui, ó, no nódo sinoatrial e no nódo atrioventricular, tá vendo, ó? Vem aqui, ó, uma via vagal pelo lado direito, pela carótida ali, e comum direita, e a carótida comum esquerda ali, o nervo vago passa atrás, vai lá no nódo atrioventricular e vai estimular lá através da estimulação lá do neurotransmissor acetilcolina, ele vai estimular os receptores muscarínicos do tipo M2 a fazer a diminuição do potencial de marca-passo, que vai, através dos feixes aqui das fibras internodais, diminuir a frequência cardíaca através da acetilcolina, tá? E, em contrapartida, a inervação simpática, ela tem já vários nervos, não só o nervo vago, ela tem inervação no coração inteiro, tá vendo como é que é aqui, ó, o nervo simpático, que já é outro receptor, que é o beta 2, né? Beta 1 adrenérgico, perdão, beta 2 é no pulmão, já vai estimular lá o aumento do cronotropismo e do inotropismo, que é o aumento da frequência cardíaca e da contração do ventrículo. Deu para pegar isso aí, galera? Sim. Beleza, show de bola. Tem quantas pessoas aí no chat?
Tem pergunta no chat? Dá uma olhada lá para mim. Tem 16 pessoas, eu acho. Pergunta? Peraí, deixa eu voltar lá. Deixa eu dar uma olhada. Só para não enrolar. Tá dando para levar, galera? Tá dando aí para entender legal? Tá sim. Show de bola. Só deixa eu ver o que está acontecendo aqui no chat. Você vai até o músculo liso, é isso a pergunta? É, né? Só vou até músculo liso. Por quê? Para P1 é só até músculo liso. Beleza? P1 é só até músculo liso, tá, galera? Depois eu não posso. Eu já vou atropelar o Gilei, porque vocês ainda não tiveram, né? Então a gente tem lá também uma situação chamada escape vagal, tá? Que é quando o nó sinoatrial e o nó atrioventricular, eles são inibidos e outras células marca-passo assumem o ritmo cardíaco temporariamente, tá? O que acontece? Quais são as células marca-passo que podem assumir ali, nesse escape vagal? Isso acontece quando eu tenho um problema ali no meu sistema de condução de eletricidade cardíaca, tá? Que é o meu controle ali pelo nódo sinoatrial. É o que eu falei. Quando o nódo sinoatrial ele para de funcionar, quem vai assumir é o nódo atrioventricular, que tem aquela frequência cardíaca ali de 40 a 60, tá? Se ele falhar, quem vai assumir é o feixe de His, que vai bater entre, acho que é 10 e 20 lá, né? Vai ficar bem baixinho lá a frequência. Então, esse que é o escape vagal, tá bom? E eu tenho também aqui, ó, uma curiosidade, que é o efeito dos íons potássio, tá? Uma hiperpotassemia, que é um aumento do potássio no líquido extracelular, pode fazer com que o coração se dilate e fique flácido, a ponto de diminuir a frequência cardíaca e o batimento, a ponto de ele fazer um short choque cardiogênico e parar, tá? Tem muitas pessoas que fazem, que tinha um cara lá na minha cidade, lá em Saquarema, que ele tinha uma treta lá com a funerária e ele matava as pessoas assim, injetando potássio, entendeu? Injetava potássio, o cara tinha uma bradicardia, morria lá. Morria de infarto, assim, de choque cardiogênico, parava de bater o coração. Por quê? Excesso de potássio, tá? Ele vai hiperpolarizar a membrana, não vai deixar, o sódio não vai mais despolarizar a membrana ali, e o coração para, beleza? Deu para entender isso aí? Isso aí pode perguntar na prova também, tá? E o excesso de cálcio também pode fazer o efeito contrário, né? Em vez de fazer, ele pode induzir o coração a produzir contrações espásticas. E aí fazer o que a gente chama um processo parecido com o processo de somação e tetania. Beleza? Show de bola, galera! Aí o músculo cardíaco acho que foi. Eu tenho até um copo d'água aqui que eu acho que eu botei aqui no próximo slide, que é justamente para a gente dar um minutinho aí. Eu vou pedir para vocês, tá? 5 minutinhos, pode ser? Pode. Beleza, então 5 minutinhos aí pro café, tá? Que eu já tô ficando rouco aqui, não tô acostumado a falar tanto. E a gente volta, beleza? Vamos lá.